Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs. Deixar uma palavra de reflexão da noite para nós. O poder que tem a perseverança. Quando a perseverança está na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela faz com que o ser humano possa conquistar diante de Deus em todas as áreas e batalhas também espiritual. O ser humano ele pode conquistar através da perseverança. Quando a perseverança ela está na vida do ser humano, e a perseverança ela vem em todas as áreas. Em todas as áreas da vida do ser humano, a perseverança tem que estar em nós. Tem que estar em nós. Independente da situação que você se encontra, e que para frente também você vai se encontrar. Independente da situação do momento, a perseverança ela tem que estar em nós. Porque uma coisa que a igreja que está na terra não pode ser inconstante. Uma coisa que a igreja que está na terra não pode ser inconstante. Porque a pessoa inconstante, irmãos, eu vou achar aqui, a pessoa inconstante, ela não consegue conquistar nada. Não consegue alcançar nada diante de Deus, por quê? Por causa da inconstância do ser humano. Veja o que está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, esse coração dobre aqui é um coração indeciso. Uma pessoa indecisa, incerteza naquilo que vai fazer, ou naquilo que está buscando diante de Deus, não tem aquela decisão certa. Será que é isso mesmo? Será que eu vou fazer isso? Não tem aquela certeza dentro dela. É o homem de coração dobre, uma pessoa que ela é indecisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante em todos os seus caminhos. Na Bíblia Sagrada existiu um homem que ele foi inconstante também. Quando Jacó ele foi abençoar os filhos, ele foi para trazer bênção de Deus sobre os filhos, ele começa a falar de um, ele começa a falar de outro, e assim ele vai falando. Lá no Gênesis 49:4, quando ele chega sobre o seu filho, sobre Rubens, ele fala para Rubens, Rubens, você é inconstante como a água. Eu vou até achar aqui para nós ler aqui, ó. Veja que Jacó ele tinha um filho que era inconstante também. E a pessoa inconstante não consegue conquistar nada, irmãos, não consegue conquistar nada. Gênesis 49, versículo 3 diz assim, ó. Rubens, Jacó falando, Rubens, tu és meu primogênito, você é meu primeiro filho. Você foi aquele filho que me deu força, que me deu vigor, que me deu amadurecimento. Você foi o meu primeiro filho. Agora veja a qualidade que era o Rubens, o primeiro filho, o primogênito que Jacó ele tinha. Gênesis 49:3 diz assim, Rubens, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas tem um problema em você, inconstante como a água. Não será o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e então contaminaste e subiste à minha cama. Veja a qualificação que era Rubens. Você é inconstante como a água. Se você pegar uma casa ou uma obra em qualquer lugar que esteja encanação de água, que esteja problema na encanação, sempre vai ter aquele problema na encanação de água. Vai ter aquele problema de falta de água. Veja que a comparação que Jacó ele trouxe sobre o seu filho, você é inconstante como a água. Você é inconstante como a água. E nós lemos aqui em Tiago 1:8 que o homem de coração dobre, aquele que é indeciso, que não tem certeza daquilo que faz, ou naquilo que está buscando diante de Deus, ele é inconstante também, não consegue construir nada, não consegue alcançar nada da parte de Deus. Agora vejam, a perseverança, ela está em todas as áreas da nossa vida.
Uma coisa que Deus, Jesus, ele quer ver em nós, Jesus quer ver em mim, e quer ver nos irmãos, quer ver na igreja que está espalhada aos 4 cantos da terra, é a perseverança. E a perseverança sobre nós. A perseverança é o que faz Deus ele trabalhar. A perseverança é o que faz Jesus ele operar. Ou muitas vezes Jesus ele curar até mesmo uma enfermidade. É a perseverança. Mateus 15. Veja a perseverança dessa mulher aqui. Veja a perseverança. Ela estava com um problema dentro do lar. Um problema dentro do lar, mas ele foi solucionado através da fé e através da perseverança. Então a fé, quando ela é acompanhada com a perseverança, igreja do Senhor amada, Deus lhe faz grandes coisas. Quando a fé ela é acompanhada através da perseverança do ser humano. Veja o que está escrito aqui em Mateus 15, 21, está escrito assim, ó. Partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, saíra daquelas cercanias, clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, essa mulher chegou com um problema diante do Senhor Jesus. O problema estava dentro do lar, estava dentro da casa, era com a filha. Mas ela sabia quem poderia solucionar o problema dela. Agora, o lindo, interessante é quando o ser humano ele entende que Deus, somente Deus tem o poder para poder solucionar o problema, somente Deus tem o poder para fazer na vida do ser humano. Quando Naamã ele estava leproso, agora tem pessoas que vai buscar cura em pessoas erradas. Se apoia no ser humano, Quando Naamã ele estava com aquela enfermidade, com aquela lepra, ele foi até o rei da Síria, até o rei de Israel, Quando ele chegou até o rei de Israel para buscar uma cura num homem que ele não tinha, que o único que pode fazer é só Deus. Mas quando o ser humano ele tem fé e quando o ser humano ele persiste em buscar aquilo que ele quer, Deus ele faz. Ele foi buscar cura no homem. O homem não pode fazer nada por você. O homem não pode fazer nada por você. É somente Deus, é somente Cristo, é somente o Espírito Santo que ele pode fazer algo por você. Ele foi até o rei de Israel, para querer buscar a cura dele. Quando ele chegou até o rei de Israel, o rei falou assim, por um acaso estou eu no lugar de Deus? Diz que o rei rasgou a sua vestimenta. Está lá no 2 Reis capítulo 5, diz que o rei, ele pegou, rasgou a sua vestimenta, em sinal de humilhação, falou assim, por um acaso estou eu no lugar de Deus, para você vir buscar a cura em mim? Aí quando essa palavra, essa mensagem chegou até Eliseu falou assim, deixa ele vir até mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Então o único que pode fazer é só Deus. 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só, a filha estava com um problema. A filha estava endemoniada. Você imagina o quanto que aquela mulher não sofria dentro da casa? Quando o diabo ele pegava a sua filha, você imagina o quanto que ela não sofria? A dor de cabeça, o quanto que aquela mãe se esquentava. Quem sabe aquela mãe nem dormir direito, ela conseguia dormir. Mas ela foi até o lugar certo. Agora veja a reação do Senhor Jesus. Agora veja o que Jesus, o que Deus ele quer ver em mim. E o que Deus ele quer ver na igreja que está na terra. O Senhor ele quer ver a nossa fé em ação. O silêncio de Deus, olha só que forte isso aqui, ó. O silêncio de Deus na nossa vida é para ver a nossa fé em ação. Quando Deus ele se faz em silêncio na nossa vida, quando nós estamos buscando algo da parte do Senhor que nós queremos que Deus ele faça sobre nós, Deus ele permanece em silêncio. O silêncio de Deus é para ver a minha fé, a tua fé em ação. É por isso que Deus ele fica em silêncio. Olha só o que está escrito aqui, ó. Minha filha miseravelmente está endemoniada. Veja o versículo 23. Quando ela chegou até no Senhor Jesus com essa situação, com esse problema, ela falou com o Senhor Jesus, Jesus não respondeu ela. Jesus ficou em silêncio. Jesus permaneceu calado. Jesus não falou nada. Você sabe por que Jesus permaneceu calado? Por que Jesus ele permaneceu em silêncio?
Porque Jesus queria ver a fé dela e Jesus queria ver a perseverança dela. Então, ou seja, o silêncio de Deus na minha vida e na vida da igreja, na vida do ser humano na terra, é para ver a nossa fé e a nossa perseverança em Deus, para depois Deus ele fazer alguma coisa. São essas duas coisas que Deus ele avalia na nossa vida, para Deus ele poder operar na nossa vida. Deus ele fica em silêncio para ele ver a nossa fé, para ele ver a nossa perseverança, para depois ele operar. O silêncio de Deus na nossa vida é isso, irmãos. É isso que nós temos que entender. Quem sabe você está buscando a Deus por uma causa, você colocou algo nas mãos do Senhor e até agora não veio resposta. É o silêncio de Deus. Só que nesse silêncio que Deus ele colocou sobre a tua vida, Deus ele quer ver a tua perseverança e Deus ele quer ver a tua fé, para Deus ele poder operar, fazer aquilo que você colocou nas mãos dele para ele fazer. Versículo 22. Mas ele não respondeu palavra alguma. Veja só, aquela mulher chegou desesperada com esse problema até o Senhor Jesus. Jesus nem uma palavra respondeu. O Senhor permaneceu em silêncio. Permaneceu em silêncio. Ela chegou até Jesus com aquele problema, falou para Jesus aquela situação: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. O Senhor não pode me ajudar? Jesus não falou nada. Jesus continuou caminhando. Olha só que forte. Jesus continuou caminhando. Jesus continuou caminhando e não respondeu nada. Jesus nem parou. Jesus continuou caminhando. Nós vamos ver aqui no texto bíblico que Jesus ele continuou caminhando e que Jesus ele nem parou para ouvir aquela mulher. Nem parou. Ele só ouviu ali aquilo que ela falou, na caminhada mesmo caminhando, mas ele não parou. Ele prosseguiu caminhando. Nós vamos ver aqui no texto aqui, que Jesus ele não parou. O Senhor permaneceu em silêncio para ver a fé daquela mulher e para ver a perseverança dela. Ou seja, sem a perseverança, sem a fé, nós não alcançamos nada, não constrói nada, não conseguimos alcançar nada. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede e passei na tribulação e perseverai em oração. Uma das perseveranças que tem que estar na minha vida, na vida da igreja, é a perseverança da oração, independente da situação que você se encontra, do momento, do estágio que você se encontra, mas continue orando, continue buscando que Deus, ele vai bradar. Deus ele vai responder, Deus ele vai agir, Deus ele vai trabalhar, porque quando Deus ele vê a perseverança, Deus ele se comove. Deus ele se comove quando ele vê a perseverança, uma pessoa persistindo, uma pessoa lutando aqui na terra. Deus ele não se agrada, irmãos. Deus ele se agrada, perdão pela palavra, Deus ele se agrada tanto que Deus ele faz. Versículo 23. Mas ele não respondeu palavra alguma. Seus discípulos chegando a ele rogaram-lhe, Senhor, rogaram-lhe, rogaram-lhe desde após, vem gritando atrás de nós, Senhor, despede essa mulher. Essa mulher vem como louca gritando atrás de nós, despede, Senhor, essa mulher. Os discípulos falando para ele, Senhor, despede essa mulher. Essa mulher vem caminhando, correndo como louca, gritando atrás de nós. Por que o Senhor não despede essa? Mas não, irmãos. Os discípulos não entenderam, era o silêncio do Senhor. Jesus ele permaneceu caminhando para ele ver a perseverança daquela mulher. Agora se imagine se aquela mulher parasse de correr atrás do Senhor Jesus. A filha não tinha sido alcançada, a libertação não tinha chegado no lar. Então, irmãos, irmãs, Deus ele quer ver a perseverança em nós. Vamos perseverar que Deus ele vai fazer grandes coisas. Eu vou ler de novo o versículo 23. Mas ele não respondeu palavra nenhuma. Seus discípulos chegando a ele rogaram-lhe, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas de Israel? Então a mulher chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela entendeu que somente Jesus podia fazer. Então, o silêncio e a perseverança, o silêncio de Deus é para ver a nossa perseverança e a nossa fé em ação, e Deus ele faz grandes coisas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de sono para todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.